Bom dia. Antes de tudo, dar graças a Deus pela oportunidade de estar com vocês hoje aqui. Agradecer o convite do pastor Sávio. Foi um prazer estar com eles, com a igreja ontem à noite, os 8 primeiros anos aí de celebração, né, da igreja, Comunidade Batista aqui em Macaé. Rever alguns amigos, né, está ali o pastor Denis e outros irmãos mais, que o Senhor os abençoe, continue dando graça na promoção do Evangelho nessa cidade. Essa é a 4ª vez que eu venho a Macaé. Eu sirvo ao Senhor no Rio de Janeiro. Eu fui pastor por 13 anos da Igreja Batista Betel de Mesquita e há 6 anos sou pastor da Igreja Batista no Jardim Botânico. E o Senhor tem nos dado a graça, a alegria de estar com pastores de outros lugares do Brasil, e a alegria tem sido a mesma, né? Ouvir o que Deus tem feito nos mais variados lugares desse país. Então, eu quero testemunhar aqui minha alegria e o prazer de poder servi-los na manhã de hoje. Antes de trazer aqui o que vai ser objeto da nossa reflexão, eu queria dar uma palavra sobre a Pronobis Editora. Obrigado, meu irmão. Meu conterrâneo aqui, eu descobri que esse camarada é de Jequié, uma das grandes metrópoles do mundo, lá na Bahia. Coisa boa quando 2 baianos se encontram, né, rapaz? 2 jequienses, então. Só faltou a carne do sol com cebola. É bom demais. Arruma isso pra gente aí. Há exatos 28 meses, né? Nós estamos caminhando para o aniversário de 3 anos. Nós começamos uma editora chamada Pronobis Editora. Pronobis do latim, por nós. Segundo Barth, a expressão mais importante do Novo Testamento, né? Só estamos aqui porque Deus provou o seu amor por nós quando Cristo morreu por nós, Pronobis, sendo nós ainda pecadores. Então lançamos essa editora que tem como objetivo filosofia principal oferecer aos batistas de língua portuguesa acesso à sua rica herança teológica. Nós somos uma igreja que tem 400 anos de tradição, né? São mais de 4 séculos, e por alguns motivos, boa parte da literatura da rica tradição batista ainda não chegou na língua de Camões. Basta observar, por exemplo, que o primeiro livro que nós lançamos foi a Teologia Sistemática do James Boyce, a primeira obra de teologia sistemática escrita nas Américas. Publicamos em março de 2020, não sabíamos que a pandemia ia acontecer, mas apesar disso, o Senhor nos abençoou e já são mais de 2.000 livros distribuídos do Brasil afora. Foi a teologia sistemática que os pioneiros estudaram antes de vir para cá. Begbie, Taylor, Etminger e outros mais. Então, essa obra está disponível em língua portuguesa, já estamos na 2ª edição, uma obra primorosa, que inclusive no apêndice consta o resumo de princípios que norteou todos os seminários teológicos nos Estados Unidos e no Brasil, inclusive o Seminário do Norte, no Recife, e o Seminário do Sul, ali no Rio de Janeiro. E publicamos várias outras obras, já estamos no 30º livro. E se Deus permitir, no dia 15 de outubro agora, quando nós completaremos 140 anos da primeira igreja batista na Bahia, né? Foi chamada de primeira igreja batista no Brasil, nós vamos lançar pela primeira vez em português uma obra de história dos batistas da Inglaterra para o mundo, uma obra com mais de 600 páginas, escrita por 3 notáveis historiadores, dentre os quais Michael Hake, né, que é o PhD em teologia, titular de história no Southern, ali em Louisville, no Kentucky. Só para mostrar a vocês alguns dos títulos, tem alguns exemplares ali, vocês depois podem procurar no site. Lançamos esse aqui, que já está na 2ª edição, Os Primeiros Batistas, Redescobrindo a Nossa Herança Inglesa. Aqui o Dr. Hake, que não é um palpiteiro, não é uma pessoa de Facebook, ficar tretando na internet, é um estudioso sério, com mais de 100 títulos publicados, ele vai apresentar nomes importantes da nossa tradição. Nomes que foram, por variados motivos, ignorados, né? Dentre os quais a gente cita aqui o William Kiffin, que foi um dos homens mais ricos do século XVII, ele era um batista que fez tudo para promover a causa do Evangelho. O Benjamin Kitt, que foi um grande teólogo, o primeiro que escreveu uma obra sobre a eclesiologia batista. O Knowles, também importante, o primeiro teólogo batista a ter doutorado. Enfim, é uma boa introdução para você conhecer assim, as origens, né, dos batistas. É uma introdução apenas. Esse livro foi lançado recentemente pelo Dr. David Blatz, que serve aqui no Brasil, e o Dr. Tom Nettles, a Confissão de Fé de New Hampshire. Esta Confissão de Fé, lançada no século XIX, foi a primeira Confissão de Fé dos batistas brasileiros, traduzida por Taylor, homologada pela Convenção Batista, foi a nossa
confissão de fé até 86 e continua sendo a que rege, porque que nós temos hoje, a DD de 86, ela é subsidiária a esta aqui. Então, um documento que fala sobre a nossa herança confessional, a história dessa confissão, a importância dela. Inclusive, tem atas documentais aqui registradas, como a Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Então, vale a pena para você conhecer um pouco mais sobre a nossa herança teológica. Inclusive, foi um documento importante. Vocês sabem que no Brasil Batista está tendo esse debate sobre a revisão da declaração doutrinária. Nós produzimos um documento, enviamos ao presidente da convenção, ao conselho da CBB, e esse documento foi importante na reunião de semana passada, para que o conselho, então, entendesse que não é hora de levar aquela proposta para a Assembleia de Recife. Então, esse documento é importante para esclarecer essa questão confessional e favorecer o debate sobre esse assunto da nossa doutrina. Então, uma recomendação. E o livro também, que eu não gostaria de deixar de falar, que diz respeito ao que está acontecendo hoje de manhã aqui, Feitos para a Amizade. Um dos melhores livros que eu li em 2021, publicamos agora recentemente, é um livro extraordinário sobre a importância da amizade. É muito triste ver pastores isolados, depoimentos do tipo, eu não tenho amigos, não tenho pessoas com quais você possa abrir seu coração, pessoas confiáveis. Nós precisamos de amigos. Há um texto lá em 2 Coríntios que Paulo diz assim, o Deus que conforta os abatidos nos consolou com a chegada de Tito. Nós precisamos de Deus, mas também precisamos de pessoas. É muito triste não ter amigos, e a gente precisa cultivar boas amizades. Esse livro vai lançar luz sobre esse ponto tão necessário da nossa caminhada, né? Cultivar amizades boas, ser bons amigos na jornada de outros irmãos. Então, tem quase 30 livros disponíveis no nosso catálogo, você pode observar lá, e se houver alguma dúvida ao final, estou à disposição para conversar com os irmãos. Orem por nós, pelos desafios. Deus tem nos abençoado e nós temos aí acesso a muitos pastores do Brasil afora que têm sido abençoados com essa literatura. Bem, hoje pela manhã eu queria compartilhar com vocês sobre o ministério pastoral, as qualificações, as atribuições e as tentações do pastor. Eu não pretendo fazer uma exposição bíblica a partir de um texto, vai ser uma palestra temática, mas eu gostaria de começar lendo um texto de Paulo, que está na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, leremos o verso 16. Primeira Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele é considerado o maior teólogo do cristianismo. 1/3 do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Além de ser um homem de capacidade intelectual brilhante, ele foi um plantador de igrejas, mas o que me chama mais atenção na vida do apóstolo Paulo é que, sobretudo, ele foi um pastor de almas. Paulo não era um acadêmico estéril. Paulo era alguém que conectava muito bem a teologia, a doutrina, o dogma, a vida da igreja e cultivava bons relacionamentos. Há pelo menos 100 nomes relacionados à figura do apóstolo Paulo, citado nominalmente no Novo Testamento. Para dar um exemplo, se você pegar a carta aos Romanos, que é o Everest da Bíblia, quando você chega no capítulo 16, ele cita nominalmente 26 pessoas. Paulo era um homem de conexões, de relacionamentos. E das pessoas com as quais Paulo se relacionou, a mais próxima, o amigo mais chegado, a quem ele se dirigiu como meu amado filho Timóteo, era de fato o jovem Timóteo. Paulo conheceu na sua primeira viagem missionária, ele era um garoto ainda. Paulo cometeu a santa irresponsabilidade de trazer aquele menino para perto de si, viajar com ele, muitas vezes. Paulo o mentoreou, foi um pastor para Timóteo. Passaram-se muitos anos, e Paulo escreveu 2 cartas a Timóteo, e junto com a carta que ele escreveu a outro jovem pastor chamado Tito, desde o século XIX, nós temos convencionalmente chamado de cartas pastorais, porque
daquilo que o Novo Testamento apresenta como norte, como baliza para o ministério pastoral, essas 3 cartas, que são pequenas, mas de profunda consistência teológica, nós temos aqui muito material para nortear o que de fato é um pastor, o que ele deve fazer. E na atual conjuntura, essas 3 cartas, dentro do conjunto do Novo Testamento, obviamente, são extremamente relevantes para nós. Porque se tem uma coisa que está confusa para as igrejas e até para os indivíduos que se apresentam como pastores, é justamente isso. O que é um pastor? Quais são as qualificações de um pastor? Qual é a vocação primária? Quais são os deveres inegociáveis? Quais são as tentações na vida de um ministro do Evangelho? Essas 3 cartas fornecem para nós valiosa orientação. Eu queria a sua atenção para pensar, e eu vou citar algumas passagens da carta de Paulo, as 2 cartas de Paulo a Timóteo, a Tito e outros textos mais, mas eu queria destacar aqui 3 áreas do ministério, a partir de 3 perguntas. As qualificações. Quais são os requisitos básicos para o exercício do ministério? Essa é uma pergunta muito importante. O que podemos estabelecer como critério para identificar um pastor? Segundo, as atribuições. Quais são as funções essenciais de um pastor? Qual é a vocação? Qual é o chamado primário de um pastor? E o terceiro elemento, as tentações. Quais são os perigos da vocação pastoral? Vejamos. Quais são os requisitos para o ministério pastoral? A primeira coisa é que o pastor tem que ser necessariamente um homem salvo. Isso é estranho. Mas a salvação é a primeira e a mais importante qualificação para o ministério cristão. Parece estranho, mas quando a gente olha para as Escrituras e para a história da igreja, muitos homens começaram a exercer o ministério pastoral sem ter experimentado o novo nascimento. Isso é muito sério. Quando Paulo falou sobre a importância de não impor as mãos precipitadamente, ou seja, não reconhecer alguém como um pastor de forma precipitada, ele sabia dos riscos disso. E muitas vezes a igreja cristã está cometendo o que nós podemos chamar de autofagia. Ela envia para o seminário aqueles que no futuro irão destruí-la. E há muita gente no seminário que não passou por uma experiência de conversão. São sinceros, alguns, mas não são convertidos. Então, ouçam o que Charles Spurgeon disse, quando organizou uma escola, que ele chamou de Escola de Pastores, em Londres. Ele foi o mais influente pastor batista do século XIX. Então, ele fundou uma organização para treinar novos pastores e para difundir o Evangelho no Reino Unido. Então, na aula inaugural, ele presidia aquela reunião, trazendo uma palavra aos candidatos e aos ouvintes presentes. Ele diz o seguinte: a conversão é a condição sine qua non para o ministério. Os que desejam ocupar os púlpitos precisam ser nascidos de novo. A posse dessa primeira qualificação também não é algo que o homem deva tomar por certo, pois há uma possibilidade muito grande de estarmos enganados quanto à nossa conversão. Creiam, confirmar o chamado e a eleição não é brincadeira de criança. Porque, observe, no ideário, no imaginário popular das igrejas, o pressuposto é que um indivíduo que diz, eu creio em Jesus Cristo, eu aceito a Jesus Cristo, a pessoa que se submete ao batismo, a pessoa que se apresenta como vocacionado, a pessoa que é enviada ao seminário, é crente. Não há nenhuma suspeição. Já toma por líquido e certo que aquela pessoa é crente, sem às vezes avaliar os critérios, os sinais, as marcas distintivas do novo nascimento. Ouça, irmãos, habilidades são importantes, talentos são úteis, boa formação teológica é fundamental, mas não são indicativos do novo nascimento. Então, você pode ter uma pessoa servidora, que tem o dom da palavra, capacidade de inteligência, boa no trato, mas ainda assim não ser nascida de novo. Isso parece estranho, repito, mas é o que a Bíblia diz. Veja, por exemplo, 2 passagens. Quando Jesus diz assim, muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor,
Porventura não temos nós profetizados em teu nome? Não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Qual a resposta de Jesus? Nós sabemos. Eu não vos conheço. Jesus em nenhum momento contestou o que eles fizeram. De fato, eles reconheceram que Jesus era Senhor, eles fizeram muitas coisas, pregaram, expulsaram demônios e tal, mas não havia novo nascimento, o Senhor não os conhecia. Então, é importante ponderar essa primeira qualificação. E aqui aos pastores já ordenados, que estão aí mentoreando, formando novos obreiros, todo cuidado antes de promover um concílio, de enviar alguém ao seminário, tem que ter muita convicção de que aquela pessoa, de fato, é um discípulo de Cristo, que de fato passou pela experiência do novo nascimento. Vejam, infelizmente, não é preciso ter discernimento extraordinário para perceber que muitas igrejas têm um pastor que está tentando conduzir pessoas a um Salvador que ele mesmo não encontrou pessoalmente. E para mostrar para vocês exemplos na história, exemplos conhecidos, deixa eu citar alguns aqui. John Wesley, bem conhecido. John Wesley era um pastor anglicano, conhecido pelo seu zelo moral, um cara correto no que fazia, não era um malandro, era um camarada de boa índole, de caráter atestado. Era um indivíduo que tinha no seu coração a obra missionária. Ele fez 6 viagens às colônias inglesas, numa época em que as viagens, século XVIII, você só tinha passagem de ida, não sabia se chegaria nem se poderia voltar. Ele fez 6 viagens para as colônias inglesas como missionário. Era um pregador, ministro da igreja da Inglaterra. E só depois ele se converteu. Uma experiência que ele registra num clube, um grupo de pastores, jovens pastores, alguém lendo o prefácio de Lutero, a carta aos Romanos, ele se converteu. Ele, inclusive, data, dia 24 de maio de 1758. E senti meu coração estranhamente aquecido, naquele dia eu me entreguei a Jesus, um pregador. Então, é estranho, mas é possivelmente possível que alguém seja um pregador e não tenha passado pela experiência do novo nascimento. Abraham Kuyper, uma das mentes mais prodigiosas do século XIX, teólogo, jornalista, habilidoso político, fundador de universidade. A história dele, logo no início, assim, logo que foi ordenado na Igreja Reformada Holandesa, ele foi pastorear no interior, terminava a pregação, ia à porta cumprimentar as pessoas, cumprimentava, uma senhorinha sempre o cumprimentava, pastor, oi minha irmã, estou orando pela sua conversão. Todo domingo, pastor, estou orando para o Espírito trabalhar no seu coração. E depois, de fato, ele passou por uma experiência de conversão. Kuyper, Augusto Frank, Elias Kitt, que era filho do Benjamin Kitt, o maior pregador do século XVII, é um homem chamado Benjamin Kitt, foi o primeiro teólogo batista. O filho dele era arruaceiro, pegou um barco, foi para os Estados Unidos, né, que eram as colônias inglesas. Lá ninguém conhecia, não tinha WhatsApp, Facebook, chegou lá, se apresentou como filho do Benjamin Kitt. Ele não era convertido. Você é o filho do Benjamin Kitt? Sou. Você não gostaria de pregar na minha igreja? Não, prego. Não era nem crente. Botou a estola e começou a se apresentar como pregador. Ele tinha uns sermões do pai, decorou e começou a pregar. Não era membro da igreja, não era convertido, não era pregador, nunca tinha foi ao seminário, não foi ordenado, era pregador. Pastor fake news lá nas Américas. Mas um dia, sabe o que aconteceu? Ele estava pregando um sermão do pai, e de repente ele olhou aquele texto, o Senhor começou a falar ao coração dele e caiu. Se converteu enquanto pregava. E se tornou de fato um pregador na América e depois voltou para a Inglaterra. Enfim, eu poderia contar inúmeras histórias para vocês, mas qual o ponto? Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, e provai-vos a vós mesmos, é o que Paulo está dizendo aos Coríntios. Nós temos várias passagens na Bíblia em que Paulo e outros autores mais encorajam os cristãos a ter certeza do novo nascimento. E no que tange ao ministério pastoral, isso é fundamental. Qual é o ponto aqui? A aplicação. Nós vivemos numa cultura em que a performance é mais importante que a fé. Há um processo de sucessão pastoral. O que geralmente as igrejas procuram saber? Se o camarada, o perfil, né? Qual é? Então, se o camarada prega bem, se ele tem uma família estruturada, se ele é bom no relacionamento com as pessoas, né? Então, é a performance.
Mas será que as igrejas estão de fato preocupadas em saber se aquele indivíduo carrega consigo as marcas distintivas do novo nascimento? Então percebam, isso é fundamental. Ser salvo, repito, é o primeiro requisito para o exercício pastoral. Temos que tomar muito cuidado com esse padrão de performance e não avaliar a questão do mais essencial, que é a questão do novo nascimento, do caráter transformado pelo Evangelho. Bem, caminhando por conta do tempo. Um segundo elemento, ainda pensando nas qualificações, um homem chamado. Ele é salvo, mas nem todo salvo foi chamado para o exercício do pastorado. Você sabe que existe a vocação para a salvação e a vocação para o serviço. Todo cristão é alguém que foi chamado para a salvação e para o serviço. Só que o serviço cristão é multifacetado. É o Senhor quem distribui os dons na igreja. Nós temos variados membros, cada um exercendo uma função. Entre as funções no corpo, Deus concede um dom, que não é um título, é um dom. O dom de pastorear, poimenia, o dom de cuidar de gente. Então, o pastor é alguém que foi chamado por Deus e habilitado com o dom de cuidar de pessoas. Então, o indivíduo tem que ter convicção de que Deus o chamou para esse serviço. E o que é interessante notar, quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para a história da igreja cristã, é que, geralmente, quem é pastor de verdade é alguém que relutou antes de reconhecer que Deus estava chamando para aquilo. Quando o indivíduo começa a se apresentar demais, colocar o nome demais, perturbar demais, pode ter certeza que acenda a luz amarela. Porque pastorado não é voluntariado, não é você que se apresenta, é Deus quem chama. E quando Deus chama, há uma inquietação. Você não se sente bem mais fazendo outra coisa senão aquilo. Mas não é primariamente uma apresentação de si a Deus para o serviço. É Deus chamando de forma soberana. Para citar mais uma vez Spurgeon, que ele sempre desencorajava. Ele dizia, meu papel aqui é desencorajar para fazer o filtro. Só fica realmente quem foi chamado. E então ele dizia aos candidatos na escola de pastores em Londres, não entre para o ministério se você puder evitá-lo. Se qualquer estudante nesta sala pudesse contentar em ser editor de jornal, marceneiro, agricultor, médico, advogado, senador, rei, em nome dos céus e da terra, que siga o seu caminho. Porque havia uma áurea romantizada em relação ao ministério pastoral. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, para ser pastor de verdade, só segura a barra quem de fato foi chamado para receber graça, porque o chamado pastoral é fundamentalmente um chamado para o sofrimento, para a morte. Envolve alegria, envolve contentamento, mas é um chamado para o sofrimento. Então, o indivíduo que não quer padecer, que não quer sofrer, que não quer enfrentar lutas, vai vender algodão doce na praça, não vai mexer com o negócio de pastorado, não. Então, o chamado pastoral é um critério muito importante. Nós temos um texto clássico, usado nos textos de teologia pastoral, que está lá em Jeremias 20, capítulo 1, verso 5. Antes que eu te formasse no ventre da materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei, te constituí profeta às nações. O chamado de Jeremias como sendo um retrato 3x4 da vocação cristã. Deus nos conheceu antes da nossa formação no ventre da nossa mãe, ali, e Deus mesmo, de forma soberana, nos escolheu para o serviço. Então, o ministério pastoral é um chamamento soberano de Deus, é Deus quem escolhe, é Deus quem chama. Tudo bem, pastor, mas isso é muito subjetivo. Então, na tradição cristã, nós, no decurso do tempo, produzimos alguns critérios para testar quem de fato é chamado para o ministério. Existem várias obras sobre esse assunto. Eu vou citar aqui um critério estabelecido pelo Paul Tripp. O que você encontrar desse autor, pode ler, que é uma obra que certamente será um livro que vai te ajudar em alguma área do ministério. Paul Tripp. Ele diz assim, 3 recursos para confirmar seu chamado. O primeiro ele chamou de a confirmação do coração, que é o elemento subjetivo. É aquilo que se diz assim, Deus falou meu coração. É íntimo, é pessoal, é místico. 1 Timóteo 3:1, fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. O que é aspirar ao episcopado? É quando Deus coloca no seu coração algo, então você percebeu que o Senhor te chamou. Então você não se apresentou, Ele te chamou.
E esse chamamento, ele é marcado por essa inquietação, esse desejo pelo episcopado, pelo presbiterato, pelo pastorado, pelo serviço da palavra. Então, quem almeja isso, boa obra almeja, Paulo diz. Então, quem é verdadeiramente chamado tem esse sentimento no coração. O John Newton, que é uma referência também no ministério pastoral, outro inglês, ele disse assim, que esse chamado do coração, abre aspas, é um caloroso e sincero desejo de ser empregado neste serviço. O indivíduo não consegue desistir dele. O desejo de pregar é sobremodo ardente. Então, primeiro elemento, essa questão do coração, que está presente ali, ardendo lá dentro. Segundo, a confirmação da mente, a confirmação da razão. Em outras palavras, o contraponto ao elemento subjetivo são as evidências. Quais são as evidências disso que está aí no seu coração? Por quê? Se Deus lhe deu dons e talentos para pastorear, existem algumas habilidades que podem e devem ser desenvolvidas, mas que já estão presentes no indivíduo. E na lista de critérios que Paulo estabeleceu nas cartas pastorais, ele fala, por exemplo, maturidade. Paulo diz que o candidato ao ministério pastoral não pode ser neófito. Essa palavra neófito significa planta nova, não pode ser imaturo. O cara vai se converter hoje e amanhã está sendo enviado para o seminário. Não pode, está desqualificado. Ele precisa de maturação, de maturidade, de estatura espiritual. E Paulo vai dizer por quê. Ele fala de qualificações morais, que tem um bom testemunho dos de fora, ou seja, alguém que desfruta do respeito da comunidade na qual está inserido. Paulo fala da vida familiar, marido de uma só mulher, que governa bem os seus filhos, né? E Paulo chega a dizer, ó, se não governa bem a própria casa, como é que vai governar a casa de Deus? Né? Então, Paulo está falando de qualificações que vai, então, aí fazendo a filtragem. E também a confirmação das habilidades, ou seja, capacidades que Deus dá para o exercício do ministério. Entre outras coisas, a aptidão para o ensino. Eu vou falar mais à frente sobre isso. Então, pastor, ele é necessariamente um mestre. Pastor / mestre. Então, uma das qualificações, apto para ensinar. Se o indivíduo não sabe, como é que ele vai ensinar? É evidente que nenhum pastor sabe tudo. Nós somos alunos, constantes alunos de Deus, né? Quem para de aprender, deixa de ensinar. Mas aquilo que é elementar, ele precisa saber. O pastor tem que ser um mestre para a igreja. Então, são qualificações que precisam estar presentes na vida dos ministros, né? Recomendo a vocês uma obra que infelizmente está esgotada, mas se achar num sebo aí, procura e leia, por favor. Chama-se A Sombra da Planta Imprevisível. O título não ajuda muito, mas é uma obra do Eugene Peterson sobre o chamado de Jonas. É um livro extraordinário. Eu li esse livro em 2001 e me ajudou muito no início da minha jornada. Você pode encontrar na estante virtual. Eu acho que talvez até a cultura cristã tenha comprado os direitos. A Sombra da Planta Imprevisível, ou A Santidade Vocacional, que acho que foi o segundo título que deram para esse livro, publicado pela Cultura Cristã, salvo engano. Mas é um livro em que ele vai tratar essas questões todas sobre o chamado e algumas advertências importantes sobre o ministério pastoral. Bem, caminhando aqui. E um terceiro elemento, uma terceira qualificação, um homem preparado. Então, ele é salvo, ele é chamado, e ele é o quê? Preparado. O pastor é um salvo em Cristo, chamado por Cristo e habilitado para pregar o evangelho de Cristo. E eu estou convencido, meus irmãos, que um dos principais problemas da igreja evangélica hoje é a quantidade de pastores despreparados para o ministério. E eu digo isso aqui com muito cuidado, mas com muito cuidado, com coração pastoral. Ouçam, quando eu digo que há pastores desqualificados, despreparados, eu não estou dizendo que todo pastor tem que ser um catedrático, dominar todas as matérias, ter uma visão interdisciplinar de tudo, dominar tudo. Eu estou falando o seguinte, daquilo que é elementar. No Rio de Janeiro, para citar um caso do Rio de Janeiro, estou falando isso que eu ouvi da testemunha ocular dos fatos. Havia uma banda no Rio de Janeiro, presidida por um pastor, e essa banda, naquela época que havia aquelas caravanas, aquelas comunidades e tal, e essa banda foi chamada para tocar nos Estados Unidos. E um dos músicos da banda
mais à frente, se tornou minha ovelha e me contou esse caso. Eu falei, rapaz, não posso acreditar, estou acreditando porque você me contou, um cara sério. Ele falou assim, do jeito que eu estou lhe dizendo aqui. Então, a banda se apresentou no consulado americano para pegar o visto, e o pastor foi na frente, que ele era o presidente daquele ministério, daquela banda e tal, e a época, naquele período, quem já foi lá no consulado pegar visto sabe como era, né? Então, você estava tendo entrevista aqui, tinha um terceiro ali atrás, você conseguia até ouvir a conversa e a reação das pessoas. Hoje não é mais assim, eu acho. E aí o pastor se apresentou, né, o pastor, e aí o agente alfandegário lá, do cônsul lá, perguntando a eles, informações, você está indo para onde? Nos Estados Unidos. E faz o quê? Eu sou pastor. Eu estou com um grupo, recebi um convite, vou para os Estados Unidos, e o camarada olhou para ele e falou assim, quantos livros tem na Bíblia? Ele, uns 20 mil e poucos livros, mais ou menos. Aí o cara, caiu o carimbão assim, pá! Pastor, vai ficar para a próxima. Aí ele voltou, entrou no carro, rapaz, eu fiquei nervoso, que eu estava 20 mil e poucos livros, uns 300 e poucos livros, eu chutei assim na hora. Então, assim, do jeito que eu estou dizendo a vocês, a quantidade de pessoas que vão aos púlpitos do Brasil, domingo após domingo, pega um texto assim, lê o texto, né? E aquele sermão de 3 pontos, lê o texto, foge do texto, nunca mais volta para o texto. É impressionante a quantidade de gente despreparada. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Bíblia é um bisturi. Na mão da pessoa certa, ela salva. Na mão da pessoa errada, ela mata. E há muita gente dizendo que é pastor, que está jogando sal no terreno. O Brasil crédulo que a gente tem hoje aí, de dezenas de milhares de batismos todos os domingos, num futuro, se nada acontecer, se não houver intervenção dos céus, nós vamos ver regiões inteiras cada vez mais hostis por conta dessas caricaturas, dessa perversão, essa adulteração do evangelho. Isso aconteceu em várias partes do mundo. Você pega o norte dos Estados Unidos, não tem igreja lá. Aqueles avivamentos fabricados por avivalistas bem intencionados, jogou sal no terreno em muitas regiões, como Nova York, por exemplo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, o pastor precisa ter preparo. Spurgeon, citando mais uma vez aqui o gigante Batista, se fôssemos como nação, convocados a defender nossos lares e famílias, não enviaríamos nossos meninos e meninas com espadas e rifles em punho para enfrentar o adversário. Tampouco deve a igreja enviar todo novato, mesmo que eloquente, ou todo inexperiente, mais que devoto, para defender a fé. Ele está falando sobre o perigo de enviar gente desqualificada, novatos e inexperientes. Outra coisa importante, seminário não forma pastor, gente. Vamos tirar isso da cabeça. Seminário é uma ferramenta importante, eu dou aula em seminários. Seminário é uma ferramenta poderosa para ajudar o aluno a ter uma visão interdisciplinar, a ter assim, a sua iniciação teológica, aprofundar suas leituras, mas quem forma pastor é outro pastor. Para o bem ou para o mal, você está formando pastores na sua igreja. Resta saber se são bons pastores ou não. Você que está formando. Então, orientar a leitura, pregação, visitação, postura diante da igreja, a liturgia, direção de um culto, você está formando os obreiros. E tem que encorajar essa nova geração a ser homens preparados, qualificados. A gente precisa de gente assim. E nós somos batistas. Eu não faço da igreja batista um ídolo. Eu sou batista de 4ª geração. Conheço a nossa tradição. E já tive a oportunidade de conhecer as mais antigas igrejas batistas no mundo. Mas, embora não faça da igreja batista um ídolo, eu amo a nossa tradição, porque onde eu vou no mundo tem uma igreja batista. Fui a Cuba, igreja batista. Cheguei na Espanha, a maior igreja do sul da Espanha é uma igreja batista, em Córdoba. E é bonito ver o que Deus tem feito no nosso meio, no decurso desses 400 anos. Mas, essa é uma fase difícil que nós estamos vivendo. Porque antigamente um pastor batista, ele é respeitado só pelo fato de ser um batista. Era alguém qualificado, alguém sério, um homem de palavra, podia falar na prefeitura, podia falar numa escola, podia falar no hospital, sabe entrar, sabe sair, tem uma palavra segura, consistente. Hoje em dia, uma igreja batista, dependendo de uma esquina para outra, só tem o nome batista, são coisas diametralmente opostas. E há muitos pastores batistas que não demonstram esse preparo necessário para o exercício do ministério. Então, a gente precisa desses elementos. Quais são as qualificações? 3. Salvo, chamado e preparado. Sem esses 3 elementos, o indivíduo não pode exercer o pastorado, sob pena de sofrer o juízo daquele que é o Senhor da igreja e que no futuro
vai julgar as nossas obras. Quais são as atribuições? Quais são as funções de um pastor? Eu tenho conversado com pastores de todos os lugares do Brasil. Recentemente eu estava na Amazônia, falando para um grupo de 250 pastores, recebendo aqueles pastores ribeirinhos que trabalham nas mais variadas regiões do Amazonas, Rio Madeira, Rio Negro, Solimões. Experiência rica conversar com aqueles irmãos. E o que é que eu tenho percebido, seja no Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste? É que há muitos pastores extremamente cansados, sobrecarregados, não apenas pelo ofício pastoral em si, que já é cansativo, mas porque estão sobrecarregados com funções que não são da sua competência. Às vezes porque eles assumem, quer seja por receios, temores, exigências, ou porque a igreja impõe equivocadamente sobre os pastores. E talvez seja uma das razões porque a gente tem tanta sopa rala no domingo. Porque o pastor se acumula de responsabilidades e funções durante a semana que não tem condição de fazer o que é mais elementar. A pregação, a oração e o cuidado das pessoas. Então, a gente precisa pensar quais são as funções de um pastor. Existe uma tríade funcional que forma a essência do trabalho pastoral. Tente imaginar um tripé. Esse é o tripé elementar do que Deus chamou um pastor para fazer. A primeira coisa, pregar / ensinar. Essa é a principal função de um pastor. Imagine você, se fosse dado ao irmão a oportunidade de escrever uma última carta, vai ser a sua última carta, seu último texto, e você tivesse a oportunidade de escrever para a pessoa mais próxima a você, um pastor mais amigo seu, um jovem pastor, o que você diria a essa pessoa? A segunda carta de Paulo a Timóteo é o seu testamento de fé ao seu filho Timóteo. E quando Paulo escreveu a segunda carta, com a espada do romano no pescoço, na antessala da morte, entre as coisas que Paulo disse a Timóteo, o capítulo 4, ele diz assim, conjuro-te. Olha que palavra forte. Eu evoco aqui um tribunal, tendo a Deus e a Jesus Cristo como testemunha. A solenidade do que Paulo vai dizer. É tão sério que ele vai dizer, que ele diz assim, olha, eu conjuro-te, eu te chamo na presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. E o que ele diz em seguida? Prega a palavra. Das recomendações todas que Paulo deu a Timóteo, a principal, enquanto pastor, função, exercício de ministério é prega a palavra. A principal função do ministro do evangelho, meus irmãos, é pregar a palavra. Nós fomos chamados para ser expositores bíblicos, abrir as escrituras e expor o evangelho, com clareza, com profundidade, com sensibilidade, dosando a dieta, falando de coisas que são exortativas e consoladoras, pregar a palavra. Se você não está pregando a palavra, você está prevaricando, você está fugindo da sua missão mais importante, pregar a palavra. E a pergunta passa a ser a seguinte, por que a pregação da palavra é a mais importante função de um pastor? Por duas razões. A primeira delas é a seguinte, o primeiro e principal dever de um pastor é alimentar o rebanho pela diligente pregação da palavra. Alimentar o rebanho por meio da pregação. Quer ver um exemplo de como isso está muito presente em nossa história? Quando os batistas chegaram aqui no Rio de Janeiro, ali na colina, e eles construíram ali na Tijuca os dois prédios principais, a biblioteca e a capela. Se você observar na capela, tem um texto grego lá, que é o de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 4:2. Prega a palavra, na capela, para que os alunos, os seminaristas, estivessem sempre diante dos seus olhos. A biblioteca ao lado, a capela, prega a palavra. Pregação da palavra. Eu estou convencido de que esta é a maior necessidade da igreja hoje. Agora vejam, sejamos sinceros, entre nós. Nós já tivemos bons pregadores. Hoje, a maior deficiência dos batistas brasileiros é pregação. Nós não temos mais pregadores. Vamos fazer uma conferência teológica. Quem nós vamos chamar? Vamos falar sobre Trindade.
falar sobre a teologia da oração. Vamos falar sobre cosmovisão cristã. Vamos falar sobre a hostilidade ao evangelho nessa cultura. Quem que nós vamos chamar? Exposição bíblica na carta aos Hebreus. Nós estamos com uma deficiência muito grande. Nós temos muita gente boa em funções que têm o seu valor e importância, mas na pregação essa é a geração mais deficiente. E é muito triste. Eu queria deixar aqui um apelo a vocês. Um apelo que eu cresci ouvindo do irmão Fernando, que cresceu nas ruas da minha cidade, foi alcançado pelo Evangelho, foi um homem que abençoou a nossa geração, quando eu era adolescente naquela igreja, a primeira igreja batista de Jequié, faz agora em dezembro 121 anos de história, e o Fernando dizia no culto de oração, né, vamos lembrar dos pedidos de oração de Jesus. Toda a reunião de oração tem que se lembrar do pedido de oração de Jesus. Que pedido de oração é esse? Ele citava com aquela voz dele, rogai ao Senhor da seara para que envie obreiros para a seara. A gente tem que orar para Deus levantar homens que sejam pregadores do evangelho. Então, essa é a primeira coisa. A pregação diligente alimenta o rebanho. A segunda coisa é o seguinte, a pregação da palavra é o principal meio de graça. Então, através da pregação acontece duas coisas. Primeiro, Deus infunde fé salvadora no incrédulo. É pela fé, é pela pregação, pelo ouvir a pregação da palavra que a fé vem, não é isso? E ao mesmo tempo, o que já é salvo tem a sua fé nutrida. Então a pregação ela cumpre duas funções, ela salva o perdido e confirma o salvo. Então tem que haver pregação, a pregação do evangelho, dominicalmente, sempre que a Bíblia for aberta. E qual é o testemunho da história? Se a gente quer de fato promover o crescimento da igreja, e observe, todo pastor que é pastor, ele quer o crescimento da sua igreja. Você quer ver Deus salvando vidas, edificando famílias, vendo uma igreja saudável, crescente, isso é bom. Ninguém entra para o ministério e diz, não, se crescer está bem, se não crescer também não faz diferença. Você quer que a igreja cresça. Agora, esses movimentos que vendem receitas para promover o crescimento, ignoram a receita histórica, fundamentada e respaldada. Qual a receita para o crescimento da igreja? Um acróstico, P-O-P, fácil de guardar, P-O-P, POP, esse é o segredo para promover o crescimento da igreja, segredo básico, pregar, orar e perseverar, pregue, ore e persevere, um planta, o outro rega, quem dá o crescimento? O Senhor. A nós compete pregar, cuidar do rebanho, orar, e o Senhor vai promover o crescimento. Suponho que a maioria de vocês aqui é pai, alguns estão na paternidade agora recente, com bebês em casa, o pai não pega nos braços e a mãe nas pernas, vai esticando a criança de manhã para ela crescer. Basta alimentar e o que vai acontecer? Hein? Lá, sabe? Aquela gorduchinha lá. Ela vai crescer, não é isso? Basta alimentar, basta cuidar. O crescimento é natural. Então, se a igreja fizer isso, vai crescer. Eu posso dar meu testemunho aqui, digo isso com reservas, para não parecer que eu estou advogando em causa própria. Eu assumi a Igreja Batista Betel de Mesquita em 2004. Era uma igreja que tinha 86 pessoas, 2 bons pastorados, João Teixeira de Lima e Irani Teixeira de Lima. O Irani, que eu conheci, foi meu amigo até a morte, pessoa queridíssima. Mas ele sofreu um problema de saúde e nos últimos 6 meses do seu ministério, a igreja sofreu um declínio muito grande. E quando eu assumi a igreja estava numa situação difícil, muitos problemas. A maioria da igreja constituída de gente idosa, e o Senhor nos levou para lá, foi uma benção. E começamos a fazer o quê? Pregar o evangelho. E o que Deus fez? Nós saímos de 86 para 596. Batizei 220 pessoas no espaço de 12 anos e 7 meses. Você nunca prometeu um carro a ninguém, se convertesse, ou o evangelho, a pregação do evangelho, a igreja cresce, né? E as pessoas hoje estão, olha, ouça aqui o que eu vou dizer para os irmãos, as pessoas hoje estão procurando não uma igreja perto da casa, mas uma igreja perto da Bíblia. Elas são dispostas a rodar 20, 30, 40, 50, 100 quilômetros para a igreja. Lá no Jardim Botânico nós temos membros de Niterói, Caxias, Nova Iguaçu, Barra, Recreio, tudo quanto é canto, as pessoas vão. Então, se você for fiel na pregação, exercer isso com seriedade, sua igreja vai crescer. Não é um inchaço, não é um movimento que vai ter uma bolha e depois vai arrefecer, é um crescimento saudável, porque as pessoas vão ter a sua fé nutrida no Evangelho. E Deus honra a pregação da sua palavra. Bem,
Eu estou aqui numa igreja, né? Esse movimento aqui retangular, e o púlpito está aqui no centro, percebem? Isso aqui é uma tradição protestante. Se você entrar numa catedral católica, por exemplo, antes do advento da reforma do século XVI, o púlpito estava sempre de lado, assim. Na frente, o que é que você tem na igreja católica? Uma mesa, um altar. Isso é interessante, essa arquitetura. O púlpito não ocupava a primazia, não era o centro era o sacrifício de novo. A missa é a ideia do sacrificar Jesus de novo, né? Com o protestantismo, nas catedrais em que o púlpito não pôde vir para o centro, por uma questão de estrutura, né, tal púlpito de madeira, ou cravado na lateral, mas a partir do século XVI, o púlpito, nas igrejas que foram construídas, ele teve que ocupar o centro, porque os reformadores buscaram fazer o seguinte, eles não inventaram a pregação, mas eles entenderam o seguinte, que para a igreja crescesse de forma saudável, a mensagem do evangelho tem que estar no centro da igreja. Então, isso aqui não é simplesmente uma peça de decoração. O púlpito tem que governar a igreja, o evangelho, a pregação da palavra. Agora, o que está acontecendo no nosso meio? Você pode ler isso melhor naquela obra Deus Não Está em Silêncio, do Al Mohler, pastor batista americano. Ele diz, nesse livro dele, que há um processo de marginalização do púlpito. Você chega numa igreja batista, está lá o púlpito no centro. De madeira, de acrílico, não importa, está lá no centro. Mas, na prática, a palavra está posta de lado. Muita cantoria, muita falação, muito aviso, muito isso, muito aquilo, e na hora da pregação, aquela coisa, chove não molha, conta uma história aqui, conta uma história acolá, bota um vídeo não sei o quê, e vai. Aí o que acontece? As pessoas passam 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos na igreja. Aí depois você chama assim para o canto, vem cá, meu irmão, vou fazer uma pergunta para você. O que é o evangelho? Experimente fazer essa pergunta para os membros da sua igreja. O que é o evangelho? A maioria dos crentes hoje não consegue fazer uma definição do que é o evangelho. Ou a resposta vai ser errada ou superficial. Porque a gente não está, eu digo isso aqui de modo genérico, nós não estamos fazendo nosso trabalho adequadamente. A gente precisa entender que o pastor é um catequista, ele é um mestre, ele é um instrutor, ele tem que ensinar pregando e pregar ensinando. Então, a pregação é a principal função de um pastor, para o bem dele e para o bem da igreja. Poderia falar mais sobre isso, mas por conta do tempo, deixa eu avançar. Segundo elemento, oração, intercessão. A oração, meus irmãos, é o fôlego da alma, é o oxigênio da fé. E nós precisamos reconhecer, e eu sei que todos nós temos limitações nessa área, que nós não oramos como devemos orar. Então, a oração tem que ser pessoal, constante, diária, né? Ter o nosso encontro pessoal com o Senhor. A oração no âmbito familiar, do culto doméstico, que salvaguarda, blinda a família. E a oração pública, comunitária. E esse ministério, ele tem que ser liderado pelo pastor. Agora, pense comigo, processo de sucessão pastoral, oração não é um tema. Alguém pergunta, pastor, conta para nós qual é a sua vida de oração. O senhor é um homem que ora todos os dias? Como é que é a sua vida? O senhor ora, jejua? O senhor lidera o culto de oração? Como é o culto de oração na sua igreja que o senhor está antes de vir para cá? Os cultos de oração praticamente acabou. Acabou. Ah, hoje não vou à igreja não, é culto de oração. Você tem lá meia dúzia de pessoas, 30 pessoas. Porque a própria igreja, ela perdeu de vista o ministério da oração. E uma igreja, ela é, para o bem ou para o mal, reflexo do seu pastor. Uma igreja nunca será uma igreja de oração se o pastor não for. E a história está aí para testemunhar. Vou citar 2 exemplos. Spurgeon. Um pastor, um jovem pastor, que começou a pregar com 16 anos de idade. Aí você fala assim, ele não é neófito? Não, chama ele para pregar, ele pregou. E começou a estudar e se tornou uma figura emblemática ainda hoje, né? A figura do Charles Spurgeon. Mas quando ele estava consolidado em Londres, ele saiu do interior e veio para Londres, a igreja lá, a maior igreja da Inglaterra, chegou a ter 7.000 pessoas, sem microfone, sem som, pregando no gogó, igreja lotada. E aí entrevistaram qual o segredo do crescimento dessa igreja. Um grupo de repórteres estava no gabinete dele, e Spurgeon disse, o segredo está aqui embaixo, sistema de aquecimento. E era inverno, o repórter, sistema de aquecimento, crescimento, não entendi. Ele,
tem uma reunião de oração com 350 pessoas, todos os domingos. É a oração que sustenta a igreja. Eu não subo no púlpito se não for na graça, na dependência do Senhor. A oração. E a gente ouve tanto falar de experiência, de grandes pregadores, de oração, mas o fato objetivo é que a gente não ora adequadamente. A gente precisa resgatar o ministério da oração. E a própria igreja, às vezes, não valoriza o ministério da oração. O pastor está no gabinete. Aí alguém chega assim, cadê o pastor? Pergunta para a secretária, o secretário. O pastor está, não, o pastor está orando, não está fazendo nada. Orar não é um trabalho. Né? O pastor está lendo um livro, isso não é trabalho. Porque a nossa sociedade braçal vê trabalho, o que é trabalho? Empreender, né? Fazer alguma coisa, suar. Então o pastor está ali refletindo, lendo, estudando, preparando um sermão, orando, agonizando diante de Deus para preparar a mensagem. Muitas igrejas não veem aquilo como um trabalho. A gente precisa educar a igreja também. E à medida que a igreja for tendo alimento sólido, consistente, ela vai perceber claramente que isso vai fazer diferença. Alguém disse assim, homens mortos pregam sermões mortos e sermões mortos matam. Então a gente precisa de um sermão que tenha as duas coisas. Ao mesmo tempo, boa fundamentação bíblica, exegética, teológica e vida, unção, poder do Espírito. E nós só podemos receber isso aos pés do Senhor. E o próprio Cristo, né, eu citei Spurgeon aqui, mas o próprio Cristo é o nosso exemplo maior de oração. Eu estou pregando uma série lá na igreja no livro de Marcos, estou no capítulo 6. Mas no capítulo 1, verso 35, diz assim, tendo-se levantado alta madrugada, foi para um lugar deserto e ali orava. Está aí a teologia da oração. Alta madrugada, sem barulho, sem confusão, sem gente chorando, telefone tocando, alta madrugada. Pode ser em outro horário, mas o ponto é que tem que ter silêncio. Foi para um lugar, tem que ter um lugar adequado. E ali orava. A gente tem que ter essa dinâmica. Colocar na agenda. Esse horário aqui é meu com Deus. E quando você fizer uma agenda dessa, pode ter certeza, no primeiro dia, vão surgir situações para impedir você. E quando você estiver lendo lá, se preparando, estudando, essas coisas todas, vão surgir obstáculos. Mas se tem uma coisa que Satanás tenta criar obstáculos ao pastor, é para exercer o ministério da oração. E é por isso que um vídeo pode passar uma semana, 2 semanas, 1 mês, 6 meses, sem oração. Eu fui numa igreja, na zona sul do Rio, eu era um jovem seminarista, e o pastor disse, numa reunião, eu estou há 1 ano sem ler a Bíblia e orar. Uma grande igreja. É possível, porque quando você entra na máquina, quando você aprende o ofício, meu amigo, esse é o dia mais perigoso para você. Porque você pode subir no púlpito, entonar a voz, fazer aquela oração, ler o texto bíblico, falar bonito, e mesmo assim não transmitir vida. Quando Robert Evans assumiu uma igreja no país de Gales, um pastor batista, 1905, ele colocou uma placa na porta, igreja mortinha, ele colocou uma placa. Esta igreja experimentará um avivamento ou um funeral. Começou a reunir o pessoal para orar. Vinha 4, 5, 6, ele começou a orar. 4, 5, começou a aumentar. E foi. Sabe qual foi o resultado disso? Leia sobre o avivamento de Gales. 100 mil pessoas convertidas no espaço de 1 ano. Onde há mais igrejas batistas no nordeste do Reino Unido, em Gales, fruto do avivamento no início do século XX. Começou com Evans. Bem, eu poderia falar muitas coisas sobre esse aspecto, mas eu quero encorajar vocês a não perder de vista a importância do ministério da oração. E um outro elemento, por fim, para formar essa tríade, cuidar, orientar. Então, o pastor, ele precisa pregar, púlpito, ele precisa ter a vida dele de oração, liderar a igreja nesse processo, mas ele precisa cuidar das pessoas. Então, quem não gosta de gente não pode ser pastor. Igreja, vocês sabem como é. Tem gente que é agradável, você conversa com aquela pessoa maravilhosa. Ontem, antes de começar o culto, o irmão Cláudio Fulli foi lá no meu gabinete, pastor, vamos orar, 91 anos, a bengalazinha dele, me abraçou, oramos, pastor, eu quero escrever um livro. Eu falei assim, vamos lá, meu irmão, posso te ajudar. Aí me deu lá os garranchos dele, e tal, é um livro e tal, tem meditação do texto, eu falei assim, olha, vamos providenciar um revisor e tal, vamos lançar esse livro aí e tal. Aí conversei com ele, ele escreveu muito, mas agora está debilitado, 91 anos, mas o vigor, a alegria, querendo fazer, pastor, o corpo não obedece não, mas a minha mente está boa e tal. Conversa agradável. Agora você pega cada carne de pescoço.
Vou dizer um para vocês, olha, teve um dia que foi demais, agora é recente, uma senhora da nossa igreja, muito competente, habilidosa, de ascendência alemã, musicista internacional, ficou no sul do Brasil o tempo todo. Agora que voltou para o Rio, terminou a pandemia e tal, quase 3 anos sem ver a pessoa. Quando ela me viu, após a pregação, o culto, na porta, estava despedindo, a primeira coisa que ela me falou, sabe o que foi? Pastor, o banco do piano está horrível. O coro todo esfacelado, tem que resolver isso. A primeira coisa que ela me disse, depois de 3 anos. Aí eu olhei assim e falei, Senhor, me dá paciência, se me der força, eu vou preso hoje. Sabe o que você faz com uma pessoa dessa? Oração SL. Todo pastor tem que saber essa oração. Sabe o que é oração SL, irmão? Você olha para o indivíduo e fala assim, Senhor, salve e leva. Porque não tem jeito. Então, igreja é isso. Tem gente agradável, mas tem gente que é carne de pescoço. Agora o Senhor não falou assim, olha, eu vou te dar uma igreja de ovelhas branquinhas, cheirosinhas, peludinhas, vai te levar bolinho de milho, bolo de cenoura, cobertura de chocolate. Não. Você vai ter, mas tem que pastorear as pessoas, cuidar das pessoas, amar as pessoas. Se Deus nos chama para amar até os inimigos, os que nos perseguem, quanto mais aqueles que estão lá como membros da igreja. Então, Paulo diz assim, registrado por Lucas no capítulo 20 da carta do livro de Atos, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, pelas ciladas dos judeus que me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa proveitosa, de ensinar publicamente e de casa em casa. O ensinar publicamente é o quê? O culto público, ensinar, escola bíblica, um seminário, a pregação, mas Paulo também ia de casa em casa, e a visitação pastoral acabou no nosso tempo, esse cuidar das pessoas, chamar no gabinete. Gabinete hoje, para muitas pessoas, é a secretaria da escola, você só vai quando faz besteira, o pastor me chamou no gabinete. Outro dia eu chamei uma senhora no gabinete, ela, pastor, aconteceu algum problema? Eu falei assim, até agora nenhum. Por que o senhor me chamou aqui? Não, chamei para a gente orar, conversar, saber sobre o ministério, tomar um café, quer água, café? Estava tremendo. Pastor, essa é a primeira vez que eu venho no gabinete. Eu falei assim, minha irmã, vamos desconstruir isso. Chamei para conversar. Você quer que eu seja o pastor no papel ou que eu seja pastor? Porque tem muita gente que não quer um pastor. Ela quer ouvir uma pregação, se conectar. Não há mais membresia pactuada, outra tradição batista que se perdeu, pacto batista, né? Então, existe uma responsabilidade mútua. Você quer que você seja o pastor? Ou você seja o pastor. Agora, se não quiser, a gente tem que pastorear quem quer ser pastoreado, correto? Então, a gente precisa cuidar disso. E observe, aconselhamento, visitação, discipulado, mentoria, contato com o rebanho. E há muita carência de afeto, de cuidado. E há muita gente machucada. Eu sei que alguns pastores, até no afã de fazer o trabalho, às vezes são duros, são cáusticos. E outra coisa importante nesse processo de ouvir as pessoas, de aconselhar, de estar nas casas, a ética do silêncio. Você não pode ouvir uma história no gabinete e levar para o púlpito. A pessoa não vai mais compartilhar nada com você. Lá tem uma regra, eu ouço no gabinete, nem minha esposa toma conhecimento, dependendo da natureza do problema. Então, nas ilustrações, no seu sermão, toma cuidado para não contar histórias de gabinete. Porque quem está lá, por exemplo, se eu contar para ele, ele vai bolar para o púlpito. E tem muito pastor que leva. Às vezes, dependendo da situação, você pode até conversar com a pessoa, olha, foi tão edificante que a gente conversou, você permite que eu compartilhe? É diferente. Lembrei do irmão Armênio. O Armênio faleceu agora recentemente, lá de Mesquita, um portuguesão grande, um russão. Uma vez me procurou, falou assim, pastor, eu vim aqui pedir perdão. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu, meu irmão? Não tem nada a ver diretamente com o irmão, mas como se eu pastor, que vim compartilhar. Eu estava com tanto ódio no meu coração de um irmão aqui da igreja, tanto ódio, mas essa semana o Senhor quebrantou meu coração e mostrou a minha estupidez. Eu falei, o que foi? Ele disse, olha, aqui na igreja o irmão me cumprimenta, fala comigo, me dá um abraço. Quando está no meio da rua, ele atravessa, vira o rosto. Eu falei, que hipocrisia, fiquei muito irado. E ele era um cara de poucas palavras, muito duro. Aí eu falei assim, mas essa semana eu descobri uma coisa, que o irmão fulano, que é um ancião lá da igreja, ele é cego de um olho e do outro só enxerga 70%. Ele estava amargurado, ressentido, falando mal do irmão pelos cantos, porque achava que o irmão tinha tratamento duplo. Na igreja era de um jeito, na rua era outro. Aí eu falei assim, Armênio, que palavra boa assim, rapaz, como que Deus falou com você? Aí oramos, ele chorou, eu falei assim, quando eu for pregar, eu posso citar esse caso, sem mencionar nomes, apenas para encorajar a igreja? Pode, pastor, é diferente. Então, quando ele ouvia aquilo no banco, ele autorizou o pastor a falar. Percebam? É diferente.
Então, a gente precisa ter isso aí. Bem, irmãos, deixa eu avançar para o final, por conta do meu tempo aqui. As tentações. Vamos pensar aqui, quais são os perigos da vocação do pastor? E há muitos, muitos perigos. Deixa eu ler para vocês um texto de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios 9, 27. Olha a consciência do apóstolo Paulo. Esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O que Paulo está dizendo? Disciplina. Esmurrar o corpo é uma metáfora. Eu tenho disciplina, vigilância diária, para não cometer a besteira de pregar aos outros e eu mesmo ser reprovado. Quer dizer, você é um pregador, está pregando evangelho, salvação, edificação de vidas, e você mesmo no final vai ser reprovado. Existe esse risco. Já pensou? Deus te usar para abençoar muitas vezes, no final você se perder? Existe esse perigo. Então, quais são as tentações que a gente tem que tomar cuidado? Primeiro, ignorar as evidências de que algo está errado. Então, vamos pensar aqui na seguinte metáfora. Existe a explosão, a implosão e a erosão. O que é uma explosão? Literalmente, quando aquilo explode. Um prédio, por exemplo, bota dinamite, aquilo vai pelas cuculhas. Implosão também, é para dentro, né? Agora, a erosão é mais sutil. A erosão não acontece da noite para o dia. Diferente de uma explosão, que é só apertar um botão, a erosão é um processo lento, devagar, vai minando. Então, tem alguns pastorados que estão sofrendo da erosão. Eles estão sendo corroídos devagarzinho, não percebem. Mas lá na frente a casa cai. Ih, fulano caiu. Não foi uma explosão. Foi uma sutil erosão, lá nos fundamentos. E a gente vai percebendo alguns sinais e não podemos ignorá-los. Quais são os sinais de que alguma coisa está errada na sua vida, no seu ministério? Falta de alegria. Você sabe que um dos primeiros encontros que eu tive de pastores, no centro do Rio, eu jovem pastor, 2004, sentei no escritório com o pastor, o pessoal estava chegando, e ele falou assim para mim, domingo é meu pior dia. Eu falei, rapaz, que encorajamento para um jovem pastor. Tempos depois, ele deixou o ministério e até hoje está fora do ministério. Falta de alegria é um mau sinal. Uma coisa é você passar um aborrecimento, uma fase difícil, agora, está constantemente sem alegria no ministério, isso é um mau sinal. Insônia, ansiedade, irritabilidade, sem paciência com ninguém, com a esposa, com os filhos, com os colegas de ministério. É triste ver pastor gritando, dando murro em mesa, falando alto com pessoas, isso é horrível. Violação de princípios éticos fundamentais, ira explosiva, distância emocional da esposa, há muito divórcio emocional, está casado, debaixo do mesmo teto, divide a mesma cama, mas uma distância emocional. Liderança autoritária, altiva, são maus sinais. Segunda tentação, fechar os olhos para os problemas do coração. Então, o pecado cega, meus irmãos. Todos nós temos dois sistemas de visão. Esse que é físico, que também sofre deficiência, razão pela qual a gente usa uma correção aqui, que é uma lente. Mas também existe a visão espiritual. Então, o pecado vai criando uma camada sobre a nossa visão, vai embrutecendo, e a gente não consegue enxergar aquilo que em outro momento enxergaríamos. Então, vai deixando passar, vai fazendo concessões, vai negociando. Alguns pecados sutis do coração. Cobiça. O que é cobiça? Desejar o que é do outro. E tem muito pastor que está numa igreja, mas de olho na igreja do outro. Se vagar ali, eu acho que eu vou dar meu nome. Cobiça. Inveja. A inveja, São Basílio dizia que é o pecado inadmissível. O indivíduo reconhece que tem ira, que tem outros pecados, mas inveja, ninguém chega assim, ore por mim, eu estou com uma inveja no meu coração. Inveja é um pecado que ninguém admite ter. É o vício inadmissível. E o que é inveja? É a tristeza pela alegria do outro. Aí o pastor Valer posta uma foto lá da igreja, uma semana batizamos aqui 10 irmãos, que alegria. Aí também desse jeito, né? Batizando os filhos dos crentes. Aquela tristezazinha velada, aquela coisa, não tem alegria em ver uma igreja bem. E quando o outro cai, eu sabia que ia dar nisso. Aí eu olhei para aquele camarada um dia e falei, esse camarada aí vai dar trabalho. O coração humano é mau.
E essas coisas são muito sutis. Avareza, incapacidade de dividir. A coisa mais triste é um pastor avarento. O pastor tem que ser uma referência de generosidade. Se você não é generoso em dízimos e ofertas, sua igreja não vai ser. Aquele pastor que está sempre fazendo continha de moeda, vai tomar um café com o pastor, ele toma assim, não, toma um cafezinho aqui, aí o outro come um croissant, e no final ele, tu comeu o croissant, tu vai ter que pagar esse croissant. O cara faz aquelas continhas de, dá uma vergonha, eu fico com uma vergonha quando eu vejo isso, meu Deus do céu, onde é que você vai parar, gente? Não tem visão, tudo na ponta do lápis. Isso é pecado de idolatria. O que é avareza? São Tomás dizia, avareza é incapacidade de dividir. Não divide tempo, não divide energia, não divide companheirismo, não divide recursos, nada. E lascívia, pecados sexuais que começam com concessões perigosas. E a gente vive numa sociedade imoral e promíscua. Tem mulher que não tem interesse em homem, exceto homens casados. E a unção seduz. Vai ter sempre uma mulher na igreja que vai te olhar de uma maneira diferente. É você que tem que estabelecer os limites. Os limites. Isso não tem a ver com beleza, isso não tem a ver com dinheiro, isso não tem a ver com o coração. O coração. Vai rastreando aí a queda dos homens. Foi concessões. Houve um elogio ali, criou uma situação ali, pensou uma coisa, vai alimentando, e de repente tomba, porque o pecado do coração foi sendo deixado de lado. Porque a gente só observa aquilo que é público, e aí o problema começa no coração. Caminhando, negligenciar a devoção do ministério, no ministério, já falei sobre isso, né? A gente precisa ter essa vida de devoção diária, pessoal com o Senhor, lembrar das palavras de Jesus, sem mim nada podeis fazer. Então, todo dia é dia de buscar o Senhor em oração, derramar o coração diante dEle. Caminhando, esquecer que o Evangelho deve ser pregado para si mesmo. Então, um bom sermão é aquele que primeiro Deus fala ao seu coração. Então, você precisa pregar o Evangelho a si mesmo. E qual é o problema hoje? Nós temos pressa, barulho e multidão. Então, esse tempo de devoção com o Senhor, esse tempo de ouvir a palavra, é fundamental para a gente não se perder. Poderia falar sobre isso muito tempo, mas vou avançar. Deixar de ouvir as pessoas mais próximas, né? Tem pastor que só se cerca de bajuladores. Gente, não, pastor, pode ir que a gente está junto. Mas a gente tem que ter alguém que puxa freio de mão. A gente tem que ter esse peso e contrapeso, né? Tem que ter aquele que encoraja para avançar e aquele que vai segurando ali. Então é bom ouvir. A multidão de conselheiros, a sabedoria. Então, na hora de montar o conselho, você precisa ter aquela pessoa que está sempre dando uma palavra, pastor, eu acho que por aí, ouvir os mais antigos, conectar-se aos jovens, aos anciãos da igreja. Pastor que não ouve ninguém é um problema, e eu tenho encontrado muita gente assim. A gente precisa tomar muito cuidado. E uma das marcas do pastorado sadio é esse colegiado, né? Essa pluralidade de presbíteros, mais de um pastor, mais gente ajudando um ao outro. Enfim, já falei sobre isso, perder a alegria no ministério, ceder a loucura de viver isolado, não vive isolado. Olha, fiquei muito feliz de saber aqui, uma segunda-feira, gente cansada, coisas para fazer, você se dispôs para vir aqui, para estar juntos, conversando, orando uns pelos outros, isso é muito importante, você não pode viver isolado. Eu sei que tem pastor que é complicado. Eu recentemente, talvez um pouco antes da pandemia, chamei um pastor para conversar, eu encontrei esse irmão, eu fui pregar na igreja dele, na verdade, eu falei, marca para a gente ir lá para conversar, bater um pau, tomar um café, fazer uma caminhada lá e tal, beleza. Aí eu vou ligar para ver, chamar ele aqui para conversar. E chamei, meus irmãos, o camarada entrou no meu escritório, do jeito que ele entrou, parecia que ele estava assim, ele sentou, ele não olhou para nada, ele sentou. Primeira coisa que ele me disse, por que você me chamou aqui? Eu falei assim, eu chamei, vem tomar um café, não tomo café. Eu falei, mas tem água, não tomo, não precisa de água. Eu falei, do que eu vou falar com esse homem? Aí eu falei, olha, não, eu te chamei aqui porque eu tenho conversado com pastores, né? Eu estou chegando aqui na região novamente, queria saber o que a gente pode fazer para promover o evangelho aqui na Zona Sul do Rio. Tem algumas conferências que a gente quer promover, né? Eu estive na sua igreja recentemente, alguma coisa que a gente pode fazer, a sua igreja foi organizada pela nossa, uma relação aí de 21 anos, mãe, filha e tal, e você me conhece desde meu tempo seminarista aqui, assim, eu queria conversar, orar, nada de específico não. Então começou a conversar e tal, e falou. Eu falei, meu Deus do céu, olhei assim, olhei. Aí no final nós oramos, aí eu vou te levar à porta. Aí fui caminhando, veio de carro, não gosto de carro, detesto carro. Olhei assim, falei, rapaz.
Vai com Deus. Nunca mais o vi. Tem gente assim. Se fizer psicotécnico, metade não passa. Então, existem esses, mas existem aqueles que querem caminhar, que querem estar perto. Então, procura a gente para você andar juntos. Lembra disso aqui, ó, feitos para a amizade. O Deus que conforta os abatidos nos consolou com a chegada de Tito. Caminhando para o final, alimentar a fantasia de deixar o ministério. Tem muito pastor que não deixa o ministério porque não tem outra fonte de renda. Se você está no ministério simplesmente porque é teu a fonte de renda, levantou o sinal amarelo aí, despertou. Então, essa ilusão de deixar o pastorado, né, cuidado com isso, toma muito cuidado, porque isso pode estar revelando aí coisas mais profundas do seu próprio coração. Eu encerro fazendo duas coisas, lendo Santo Agostinho, que foi um dos grandes pastores da igreja. Ele diz assim: pregar, repreender, corrigir, cuidar de almas, é um grande fardo, um grande trabalho, uma grande luta. Quem não evitaria esse trabalho? Mas o evangelho me constrange. Nós não estamos nisso, irmãos, porque isso vai dar dinheiro, ou porque vai dar prestígio, muito pelo contrário, a gente está isso por vocação. Então, nós vamos prestar contas ao Senhor da igreja. E é isso que Paulo tinha em mente quando disse assim: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E que assim seja na minha vida e na sua, que o Senhor nos fortaleça para cumprir com excelência o ministério. Amém? Obrigado pela atenção de vocês, fico à disposição se houver alguma necessidade.